Oi, a ansiedade talvez seja um alarme de quem não consegue controlar o que está ao seu redor. Mas e como esse alarme foi programado? Hoje nesse vídeo eu vou abordar um pouco sobre esse sintoma, que acaba por interferir na vida de muitas pessoas, além das ansiosas. Pelo olhar da psicanálise, a ansiedade costuma ser descrita como um medo do futuro. Mas em muitos casos, ela pode se manifestar como uma necessidade constante de controlar o ambiente, as pessoas e tudo aquilo que parece imprevisível. Quem vive ansioso frequentemente tenta antecipar problemas, interpretar comportamentos, prever acontecimentos e encontrar explicações para tudo. Quando isso não acontece, surgem tensão, irritabilidade, preocupação excessiva e uma sensação de que algo está prestes a dar errado. Mas de onde vem essa necessidade de controle? Sob a perspectiva psicanalítica, uma das possibilidades é que ela esteja relacionada às primeiras experiências emocionais da infância. Nos primeiros anos de vida, a criança ainda não possui recursos psíquicos para compreender completamente aquilo que vive. Então, situações de medo, abandono, rejeição, críticas constantes ou outras experiências marcantes podem deixar registros emocionais que não foram elaborados naquele momento, que são os traumas. E em vez de desaparecerem, essas vivências frustrantes, vamos chamá-las aqui de traumas, podem permanecer inconscientes, influenciando a maneira como a pessoa percebe o mundo na vida adulta. Trauma não elaborado na infância gera emoções reprimidas. E essas emoções não ocupam apenas a nossa mente, mas o nosso corpo. Assim, a mente cria sentimentos e ciclos familiares ao trauma ao longo da vida, para tentar entender o desconforto que foi causado em seu corpo na infância. Esse desconforto causado no corpo pode ser chamado de ansiedade. A ansiedade, então, tenta controlar o ambiente para uma explicação ao trauma, o que muitas vezes aparece como estresse ou tensão diante de situações que lembram, ainda que de forma sutil, aquele sentimento antigo de insegurança. Assim, o organismo entra em estado de alerta. O corpo reage antes mesmo de existir um perigo real. A mente tenta encontrar uma explicação e passa a vigiar o ambiente, buscando prever o que pode acontecer. É nesse ponto que a ansiedade pode assumir a função de controle. Um simples olhar mais sério, uma demora para responder uma mensagem, ou uma mudança no comportamento de alguém podem ser interpretados como sinais de ameaça. A pessoa passa a questionar, a analisar excessivamente, imaginar cenários e tentar controlar aquilo que na realidade está fora do seu controle. O problema é que controlar tudo é impossível. Quanto maior a tentativa de controlar as pessoas, situações e resultados, maior tende a ser a frustração. O estado de alerta se mantém ativo e a ansiedade acaba alimentando a si mesma em um ciclo contínuo. Mas então, como iniciar um processo de mudança? Como começar a desprogramar esse sintoma chamado ansiedade? Uma possibilidade é voltar a atenção para si mesmo e observar seus próprios padrões. Por exemplo, pergunte-se como você lidava com a solidão, o medo ou a insegurança quando era criança. Como você aprendeu a se acalmar? Que comportamentos ainda você repete automaticamente, inconscientemente, hoje mesmo sem perceber? Geralmente, essas respostas nem sempre surgem de imediato, mas podem revelar formas de autorregulação que foram construídas muito cedo e que continuam presentes na vida adulta. Ao mesmo tempo, é importante fortalecer a capacidade de viver o agora, o presente.
porque nem toda a sensação de perigo corresponde a um risco real, e nem toda a necessidade de controle protege do sofrimento. Então, na clínica psicanalítica, o trabalho consiste justamente em criar um espaço para que essas experiências possam ser simbolizadas e compreendidas. Ao colocar em palavras aquilo que antes permanecia apenas como angústia, abre-se uma possibilidade de construir novos sentidos para a própria. A ansiedade nem sempre é apenas sobre o presente. Em algumas pessoas, ela pode representar um antigo alarme que continua funcionando mesmo quando o perigo já passou. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que eu sinto ansiedade, mas sim o que dentro da minha história esse sentimento está querendo comunicar. E se você gostou desse olhar psicanalítico sobre a ansiedade, curte esse vídeo, segue o canal para receber mais conteúdos como esse.